Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar uma leitura que eu fiz, que é uma leitura desafiadora, tá? Talvez não tanto na leitura, mas no momento em que a gente vai falar sobre a leitura, que é A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Eu não tenho um livro físico aqui, vou deixar a capinha em algum lugar, eu fiz essa leitura no Kindle. E por que eu digo que é desafiador falar sobre ela? Porque é uma leitura de... É um livro relativamente pequeno, talvez não tenha 300 páginas, mas é um livro que contém tantos pontos a se debater e a se analisar que pra mim é sim desafiador falar sobre ele. Bom, mas vamos devagar então que vai ficando mais fácil. Pra gente entender esse enredo, esse livro fala o seguinte, tá? Primeiro, é preciso abrir um parênteses aqui para o início, né? A escrita primorosa da Júlia Lopes de Almeida e a forma como ela começa esse livro. Me lembrou muito o início de As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, e a forma como ele passa páginas e páginas descrevendo o vento e o que o vento faz na areia, naquele matinho que junta na areia, e como ele revolve e revira aquela areia, aquilo se torna um ar pesado, carregado, de certa forma poluído, né? Porque ele fica remexendo um vento muito forte. É uma coisa fantástica, assim, é quase visual, né? A gente quase toca, assim, naquela descrição dele. E aqui ela faz uma coisa semelhante, né? Com a devida proporção, e é como se ela fizesse uma imagem, a gente começasse a ver esse cenário de cima e a gente fosse... como um drone, sabe? Aquele drone que faz imagem, primeiro ele pega todo aquele panorama, daqui a pouco ele vai baixando, e a partir do momento que ele vai baixando, é como a gente vai ampliando a imagem no Google, assim. Ela vai se aproximando daquelas casas, daquelas ruas, e ela chega numa determinada rua. Então ela vai narrando pra gente desde daquele ponto alto e vai trazendo, vai baixando a gente assim pra olhar aquele cenário como se fosse com uma lupa, assim, é um recorte daquela cidade e daquele tempo. Então ela já me conquistou desde o início do livro, fazendo essa estratégia de narrativa e já me prendendo por isso aí. Se eu me lembro bem, esse livro foi publicado bem no início do século XX, acho que em 1904, alguma coisa assim. E ele retrata esse cenário do final do século XIX, numa Rio de Janeiro que tinha recém saído da escravidão. Recém, que eu digo não tanto por data, por anos, mas porque essa ainda era uma realidade muito forte, não realidade de escravidão, mas ainda existia resquícios muito fortes e muito arraigados nas pessoas, né, do tempo da escravidão. Esse é o momento em que a gente vai acompanhar os grandes barões do café, os grandes empresários que tinham seus casarões nas ruas tradicionais do Rio de Janeiro. O trabalho dos negros ainda é muito frequente, os negros ainda são muito relacionados ao trabalho braçal. Então nesse recorte que a gente vai estar tendo, nessa aproximação, a gente vai dar direto numa rua muito tradicional do Rio de Janeiro, nesses casarões, esses grandes barões do café. E a gente vai dar direto nessa cena desses homens sem camisa, suados, as suas veias e músculos latejando, transportando as grandes sacas de café das casas de café para os transportes, os meios de transporte, para levar esse café para outro lugar. Então a gente vai dar de cara com esse cenário, esses homens trabalhando, as mulheres varrendo as calçadas, as crianças gritando, brincando, os grandes barões por ali conversando, e é nesse momento que a gente vai conhecer o Francisco Teodoro. Ele é um desses grandes empresários do café, um dos mais importantes ali da cidade, mas ele não é brasileiro, ele é português. Ele veio muito jovem para o Brasil por causa da situação que estava acontecendo com ele. Ele veio para cá pobre, sim, uma mão na frente e outra atrás, não tinha nada, veio para cá realmente para sobreviver. Aqui ele dedicou toda a sua juventude em busca de trabalho e de conseguir uma vida melhor, e conseguiu. Cresceu, conquistou fortuna, e para completar todo esse seu cenário aí, ele acabou se casando com uma moça chamada Camila.
A Camila era uma moça muito bonita, mas de uma família muito pobre, que estava assim, prestes a se mudar para Sergipe, porque não estava conseguindo mais ver um futuro, condições de vida, enfim. Ele se casou com essa moça, a família foi para Sergipe, e só quem ficou da família foram duas tias bem mais velhas, assim. E aqui tem um ponto que eu queria mencionar, se você ler o livro talvez você se lembre. Quando ele vai ver a Camila pela primeira vez, vai fazer essa visita, esse encontro foi intermediado por um amigo dos dois, um conhecido ali, e que foi levar o Francisco Teodoro até a casa da Camila. Ele ouviu um cão assim longe, uivando assim, um uivo muito angustiado, e aquilo ali eu já pensei, não é um bom presságio. Enfim, um parênteses aqui, tá? De uma impressão minha. Então ele conhece essa moça nesse dia, ela é muito bonita, né? Acaba se casando com a Camila, os dois juntos formam uma família, tem 4 filhos, e com exceção de uma que morreu, acho que ainda bebê, eles têm o Mário, que é um jovem fanfarrão, assim, que só quer saber de gastar o dinheiro da família, só quer saber da vida boa, bares, mulheres, enfim. E ele sustenta também uma mulher que tem um trabalho, assim, de procedência um pouco duvidosa. Não se abre muito, né, no livro, mas a gente entende alguma coisa nesse sentido, até porque essa mulher, ela representa uma certa vergonha para a família, e ele vai precisar romper com ela num determinado momento por causa disso. Então esse é o Mário. Eles têm mais 3 filhas, a Ruth, uma mocinha dos seus 15 anos por aí, que é uma menina muito dócil, muito querida, muito bem educada, gosta muito de música, toca instrumentos. E também tem 2 meninas mais novinhas, por volta dos 5 anos, que são as gêmeas, que é a Raquel e a Lia. E aqui eu chamo a atenção, abro um outro parênteses também, para o nome das filhas. Ruth, Raquel e Lia são personagens bíblicos, então ela deu nomes bíblicos para suas filhas, diferente do nome que ela deu para o seu filho, Mário. Justamente aí a gente consegue ver essa distinção de personalidade, de caráter, enfim, isso pode representar alguma coisa na história. Existem outras pessoas que vivem na casa, a gente conhece a Nina. A Nina é uma sobrinha da Camila, filha de um irmão dela, mas um irmão que não aparece há muito tempo. Ele teve uma filha com uma determinada mulher, que ninguém sabe muito bem sobre ela, e acabou deixando ali para a irmã cuidar, então a Nina vive por ali, só que ela não tem um tratamento de sobrinha, ela tem um tratamento meio como de uma empregada daquela casa, ela acaba trabalhando mais que todo mundo, e ela é uma mocinha muito quietinha, muito na dela, e ela é apaixonada pelo Mário. Outro personagem que a gente encontra também é a Noc. A Noc é realmente a empregada, a mulher que trabalha naquela casa. Ela é uma mulher negra e ela é retratada como aquelas pessoas... A impressão que dá é como se ela tivesse sido uma escrava, mas que se apegou tanto àquela família que mesmo depois de ter a oportunidade de trabalhar liberta, né, ela continuou por ali. E é um personagem incrível, assim, dos meus personagens favoritos nessa história, porque ela tem a presença dela é tão forte, e mesmo que ela tenha não tanta participação quanto outros personagens, mas ela realmente se faz perceber ali naquele enredo, naquela família. E aí nós temos aquelas 2 tias da Camila, né, que acabaram ficando. Uma delas é muito carola, ela é muito apegada às coisas da igreja, ela tá em todas as missas, ela percorre a redondeza recolhendo ofertas, e ela é super envolvida, só que ela é uma grande hipócrita, né, porque ao longo da história a gente vai entender o que ela faz. E a irmã dela, outra tia da Camila, também não fica muito longe nas suas hipocrisias e nas suas crueldades, assim. Esse é uma parte da história que é terrível. Dentre os outros personagens que aparecem aí, um deles também tem uma participação muito importante, que é o Dr. Gervásio. Ele é um médico da família, só que ele não aparece só quando tem alguém doente, muito pelo contrário, ele aparece todos os dias. E depois de uma situação que também é surpreendente, a gente vai acabar descobrindo que ele e a Camila têm algo além do que uma relação cordial. Só que esse Dr. Gervásio é um serzinho assim insuportável, porque ele, às vezes, ele não faz nem questão de disfarçar.
ele é muito metido, muito enxerido naquela família, ele dá pitaco, ele dá a opinião dele sem que ninguém peça. Ele fala a respeito da decoração, fala sobre a educação das crianças, ele fala sobre... Ele sugere sobre empregados, ele quer trocar um fornecedor, um jardineiro, ele passa completamente dos limites. O Francisco Teodoro tem o Dr. Gervásio como um grande amigo pessoal, um grande amigo da família, até como um conselheiro, mas como, né, praticamente aí todo traído, ele é o único a não saber do que realmente está acontecendo. Além desses personagens, a gente tem alguns outros núcleos que são muito interessantes também. Tem o núcleo de amigos ali da família, tem os amigos do Francisco Teodoro, que são outros empresários, que também vão ter uma participação muito importante na situação central do livro, que é o quê? A falência. Como o próprio nome do livro já diz, num determinado momento a gente vai acompanhar a falência dessa família. E o engraçado é que a gente fica durante muito tempo esperando essa falência, e ela vai acontecer mais pro final do livro mesmo, tá? Só que isso vai gerando uma expectativa na gente, porque a gente vai vendo as várias estruturas dessa família e a forma como elas vão se deteriorando, e a gente fica esperando em que ponto a gente vai encontrar uma falência. Se vai ser uma falência material, se vai ser uma falência emocional, se vai ser uma falência física de algum dos personagens, se vai ser a falência daquela família. Porque nós temos vários pontos para analisar aí. Primeiro tem a questão profissional do Francisco Teodoro, ele é um grande invejoso do sucesso dos seus amigos. A gente tem essa estrutura familiar deles um pouco disforme também, pela forma com que eles tratam as pessoas, tratam uns aos outros, essa falta de fidelidade tanto do Francisco Teodoro quanto da Camila, porque ninguém é santo. A gente tem esse amante que tá sempre presente, vivo dentro de casa. A gente tem esse filho que não corresponde às expectativas, não trabalha, traz alguns desgostos. Segredos de determinados personagens que vão influenciando nos relacionamentos uns dos outros. Tudo isso vai chegar um momento em que não vai ter mais saída e que a gente vai esperar a falência de algum ponto. Tudo isso que eu falei agora por último, essas características, esses pontos, né, que podem acabar gerando essa falência, são também aqueles pontos que eu falei lá no início do vídeo de por que pra mim falar sobre esse livro é tão desafiador. Primeiro porque ele traz muito forte a questão da mulher ali dentro da família, como a mulher é vista, como ela se comporta, e não só a questão do papel da mulher no adultério é discutida, mas o papel da mulher na sociedade como um todo, as muitas transformações que estava passando, e aquele momento em especial, qual seria o papel e a grande responsabilidade da mulher e de que forma ela estava se desenvolvendo e se modificando, enfim. Um outro ponto muito delicado que pode ser discutido a partir da leitura desse livro é a questão de alguns termos que a Júlia Lopes de Almeida faz questão de enfatizar quando ela se refere às pessoas negras, os personagens negros. E aí a gente consegue identificar aí duas linhas de pensamento, né, de raciocínio dos leitores. Um deles é até uma forte decepção, assim, porque a Júlia Lopes de Almeida é conhecida por ter sido uma grande abolicionista e que talvez ela tenha prestado um desserviço na tentativa de fazer uma determinada denúncia, né? Ela tenha prestado esse desserviço de ter pesado a mão e de acabar usando termos que deixassem a narrativa muito mais racista do que, né, ela realmente pudesse ser naquele momento. Uma outra linha de raciocínio é que não dá para avaliar uma situação do passado com o ponto de vista atual, que seria certo um anacronismo que a gente chama, né? E que ela realmente tentou fazer essa denúncia, mesmo que ela tenha pesado a mão, talvez ela estivesse querendo retratar a forma como as pessoas ainda tratavam a população negra mesmo após a escravidão e que exigia essa grande separação e grande divisão cultural e ainda um preconceito e um racismo muito forte. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada, né, para falar sobre o assunto, porque afinal de contas não é uma coisa que me incomoda diretamente,
por ser uma mulher branca, mas me identificando com todas as pessoas que possam ter se incomodado com isso, eu ainda acho que vale um equilíbrio muito grande aí nessa avaliação, porque afinal de contas, tudo que a gente falar agora vai ser a gente falando um com o outro, não vai ser a gente confrontando o autor, porque afinal de contas ela não está mais aqui para se defender ou para se justificar ou para contar realmente o que ela quis e qual foi a intenção dela falando sobre tudo isso. Bom, outro ponto que eu acho que vale a gente discutir aqui é uma situação que acontece no final, então eu vou avisar que se você não leu o livro, não quer saber o que vai acontecer lá no final, pula aí alguns minutinhos porque eu vou comentar, ok? Vamos lá então, a respeito da morte do Francisco Teodoro, depois do momento em que chega a falência de fato para essa família, ele não vê alternativa, não vê saída para tudo aquilo ali e ele resolve tirar a própria vida. E aí novamente nós temos aí duas linhas de raciocínio, né, de pessoas que acharam que ele realmente fez certo, que se ele não tinha saída, talvez ele precisou de muita coragem para fazer aquilo ali e enfim, escapar de todo o sofrimento. Uma outra linha de raciocínio já diz o quê? Que ao contrário dele ser corajoso, ele foi muito covarde, porque ele simplesmente se livrou daquilo ali e deixou toda a carga, né, toda a consequência daquela falência para a família resolver e deixou a família completamente desamparada, a Camila com os filhos desamparados, enfim. É muito delicado, né? Eu sou da segunda opinião, eu acho que realmente ele foi um covarde que simplesmente se livrou e deixou aquilo ali para que os outros resolvessem. Mas, repito, é uma situação muito delicada, é mais um dos pontos críticos aí de discussão no texto. Fim dos spoilers. Agora a gente pode continuar falando. De forma geral, eu gostei muito da leitura, né? Tem alguns pontos, claro, que não agradam 100%, né? Mas de forma geral foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito, foi uma grata surpresa pra mim, porque a Júlia Lopes de Almeida era uma autora que eu só tinha ouvido falar em um momento ou outro, mas que realmente não tinha tido contato ainda com nenhum livro dela, não sabia nada sobre ela. Uma informação que me surpreendeu muito foi que ela teve uma participação muito ativa, né, na fundação da Academia Brasileira de Letras, mas que por ser uma mulher ela não pôde ter o seu nome registrado, ter uma cadeira, enfim. E quem acabou ficando no lugar dela foi o esposo, porque era um homem e porque podia na época. É aquele tipo de livro que é um achado, assim, né? E a gente fica feliz especialmente por ser alguém brasileiro. E muitas vezes a gente torce um pouquinho o nariz por causa daquele conceito formado lá na infância, na adolescência, de que a literatura brasileira é complicada, mas que na verdade não é. A gente tem aí grandes exemplos, né? Machado de Assis, enfim, é super acessível. E agora mais uma, Júlia Lopes de Almeida. Foi, como eu disse, uma grata surpresa, um livro que eu gostei muito de ter lido. Uma escrita primorosa, super bonita, super elegante, muito fluida, muito fácil de ser feita. E eu recomendo bastante. Se você leu, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você achou desses tópicos um pouco conflitantes, o que você achou da leitura de forma geral. E é isso, recomendo a leitura pra vocês porque eu gostei muito e acho que vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!